Boa noite a todos vocês. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui com a missão de realizar a palestra da quarta-feira. Nossa palestra programada tinha o título de É Bom Ser Bom, e até sábado seria esta a mensagem que nós traríamos para vocês hoje. Mas sábado, eu fui 15 dias atrás convidado a participar de um seminário sobre o suicídio pela Associação Médica Espírita, numa temática de suicídio e religião. E nós tivemos que fazer uma abordagem junto com um pastor evangélico, um bandista, teria um padre que acabou não indo. E quando me pediram isso, eu digo, gente, como é que nós vamos fazer essa história? Como é que vamos abordar isso? E eu tive que me preparar. Então, no processo de mergulhar para entender essa temática, eu cheguei a algumas conclusões. E nos estudos aqui, na segunda, no domingo, ao comentar, as pessoas sugeriram, por que você não aproveita o mês, este mês, que é dedicado à prevenção do suicídio, e coloca esse tema? Você já fez toda a pesquisa, você já tirou suas conclusões, compartilhe esse tema com as pessoas. E aí, com a bondade do Silvio, que aceitou e acatou a alteração do tema, nós hoje vamos falar de suicídio como a colheita do desamor. Eu espero que ao final do nosso encontro de hoje, todos possam sair bastante reflexivos sobre a responsabilidade que temos na prevenção desse tema. Posso usar, né, Sérgio? Vamos ver aqui. Não resolve. Nós já fomos ou somos tendentes ao suicídio e nem percebemos. Todas as vezes que achamos que viver não está valendo a pena, nós estamos adotando um comportamento de padrão suicida. Mas a vida não acaba. Não sai daqui. A desistência do processo de viver não acaba com a vida. Nós estamos aqui para lidar com as vicissitudes da vida, as pequenas ocorrências do dia a dia que todos nós passamos. Todos nós queremos o céu na terra. Queremos que o caminho seja perfeito. Sonhamos com isso, idealizamos isso. E diante de todas as dificuldades que ocorrem dia sim, outro também, nós vamos nos chocando como se não fôssemos merecedores de tantos problemas. Mas vamos só rememorar o que é o nosso planeta. Um planeta de provas e expiações, que a própria literatura espírita configura como um presídio, um reformatório e um hospital. Então, se somos merecedores atualmente de um planeta que é um presídio, um reformatório e um hospital, o que isso faz de nós? Homens de bem, pessoas prontas para encontrar o Criador? Não. Todos nós enfrentamos dificuldades, temos situações para curar, temos coisas para relembrar, para aprender, temos coisas para reparar. Talvez o nosso sofrimento seja advindo dessa expectativa que tudo fosse perfeito. Nós criamos muitas expectativas. E todos os pequenos problemas que surgem nos irritam, nos incomodam, nos deprimem, nos chateiam, quando eles são simplesmente parte da jornada. Na hora que ficarmos bons em antecipar as dificuldades, contornar, unir aqueles que estão em dificuldades, resolver os nossos problemas,
Opa, nós estamos indo muito bem nessa jornada. Alguém do lado de lá vai dizer, pô, esses caras já estão bons, vamos promovê-los de fase. Eles já dão conta disso aqui, eles não têm mais nada para resolver aqui. Mas enquanto isso, a gente acha que está tudo bem, dá uma topada e reclama, briga com o mundo, dá mais um passo, dá outra topada e reclama de novo. Tá bom, 2 vezes, mas não. Nós fazemos isso todos os dias. Enquanto estivermos fazendo isso todos os dias, é aqui, neste planeta de provas e expiações, que nós devemos permanecer. Porque ainda não aprendemos a lição básica. Este é um mundo de provas e expiações, e aqui se encontram os espíritos que precisam das condições que nós temos aqui. Depende de cada um o tempo inteiro. A Anete Guimarães tem um vídeo dela de uma palestra muito recente no YouTube, onde ela cita as causas de morte e coloca como o suicídio se tornou relevante. E nós não percebemos essa situação. E olha como é que é a dificuldade para se lidar com o suicídio. Se percebeu também que toda campanha para alertar dos riscos do suicídio fazem aumentar o número de suicidas. Ela citou inclusive que no Rio de Janeiro, num acordo com os meios de comunicação, não são mais noticiados os suicídios nos trilhos do metrô e nem das pessoas que se atiram da ponte Rio-Niterói. Porque quando avisa que um se atirou da ponte Rio-Niterói, no dia seguinte mais 2 vão lá e se atiram. O que é que faz com que nós sejamos tão descrentes da oportunidade de viver? Eu coloquei todos nós no mesmo grupo. E logo, logo vocês vão ver por quê. Todos. Não existe ninguém aqui que vive eternamente feliz. Na verdade, eu ouso dizer, não há ninguém aqui que tenha nem 10% de felicidade, se considerar todo o tempo cronológico de sua vida carnal. Para os poucos momentos de felicidade, nós temos tantas irritações, tantas chateações superficiais e alguns problemas muito profundos também. Então imaginem pela lei da probabilidade, se você entra numa espiral de ter uma sequência de problemas profundos, a probabilidade que você tem de ficar descrente de tudo, e descrente do valor da vida e da oportunidade de viver. Vocês conhecem o Haroldo, né? Juiz, palestrante espírita. Do Haroldo eu tirei isso aqui. Você pode destruir seu corpo, mas não a vida. Porque o que tem que passar não é a vida que você está levando, mas o problema que você está vivendo. Olha que riqueza. Não, meu problema não é a minha vida. A vida é isso. Mas é o problema atual que eu estou vivendo. Porque tudo passa. Tudo passa. A questão é como nós estamos no momento em que enfrentamos um determinado problema. É a nossa fragilidade moral, a nossa fraqueza emocional diante das vicissitudes da vida. Quem aqui quer perder um ente querido? Tem alguém aqui que quer? Mas todo mundo perde, não perde? Perde. Perderá. Já perdeu. Isso é uma vicissitude da vida. Então eu não posso viver no faz de conta
porque eu nunca vou perder um ente querido. Isso faz parte do viver. Mas se eu, no meu castelo dos sonhos, tiro uma foto do meu momento de felicidade, e tudo que eu faço é colocar no meu coração a repetição, o desejo de repetir este momento de felicidade indefinidamente, eu inicio um processo de profundo auto-engano, onde está a essência da maioria de nossas frustrações. Vivemos como se fôssemos imortais no corpo físico, mas não somos. Somos espíritos imortais em corpos mortais neste momento, passando por dificuldades como necessárias para a nossa evolução e o nosso aprimoramento. E como lidamos com elas? Isso define o grau de aprendizado que todos nós podemos obter. E Emmanuel, em Vinha de Luz, diz como somos repetentes, porque cometemos os mesmos erros vida após vida. Desperdiçamos a oportunidade de seguir adiante, porque somos esclarecidos, temos a intuição de que deveríamos fazer diferente, mas o dia a dia nos faz repetir. Repetir as sensações, repetir as emoções, repetir as reações. Quantos aqui tem algum companheiro, cônjuge, namorado, são casados ou não? Só levantar a mão para eu ter uma ideia. Ixi, é todo mundo solteiro? Ok, a grande maioria tem companheiros. Vocês já brigaram com seu companheiro, sua companheira, alguma vez na vida? Ah, já. Eu tenho uma outra pergunta. Vocês já brigaram com esse companheiro ou companheira hoje? Hoje? Não precisa levantar a mão, não vou constranger ninguém. Eu não. Vou fazer mais uma pergunta. Quantas vezes vocês já brigaram com seu companheiro ou companheira hoje? Turma aqui. Nenhuma. Olha as pessoas que estão no próximo metrô para um planeta em regeneração. Porque eu ia dar as opções. Primeira opção, 3. Segunda opção, 5. Terceira opção, 7. E quarta opção, perdi a conta. Nós nos irritamos e brigamos pelas mesmas coisas repetidamente todos os dias. E aí alguns dizem assim, olha, eu vou me divorciar, eu vou me separar, eu vou me afastar porque eu só brigo. Esse é o maior sinal de que você ama essa pessoa. Você briga com essa pessoa todo dia e toda hora. Se você tirar essa pessoa da sua vida, vai haver um vazio absurdo. Só precisa mudar a polaridade. Em vez de colocar essa energia no confronto, coloca no amor. Vai fazer uma diferença absurda. Mas sabe por que a gente não coloca? Por uma coisinha tola, que também a doutrina espírita nos diz que vai demorar para a gente resolver, chamada orgulho. O orgulho para a gente é mais importante que o amor. É mais importante, isso é uma verdade, porque se não fosse, nós amaríamos mais. Nós seríamos mais humildes e não estaríamos preocupados em entender toda hora quem é que tem razão. Porque amar não precisa explicar, nem de DR, nem de conselheiro familiar, nem de ninguém para esclarecer como é que as pessoas vão conversar umas com as outras. Porque se elas estão juntas, elas têm uma energia que move. Só que como são espíritos ainda muito incipientes, iniciantes, orgulhosos por demais, não conseguimos expor os nossos sentimentos de maneira clara. Não conseguimos expor os nossos sentimentos com nossos cônjuges, companheiros, não conseguimos expor com os nossos filhos, não conseguimos expor com os nossos pais, não conseguimos expor com os nossos amigos
não conseguimos expor com os nossos colegas de trabalho e não conseguimos expor nem com os nossos obsessores espirituais. Não conseguimos. Porque na hora que você decidir fazer o que o Cristo Jesus veio dizer 2000 anos e a gente ainda não aprendeu, na hora que você começar a tentar amar, tudo começa a mudar na sua vida. E não foi ninguém que fez isso de fora para dentro, foi você. Porque em vez de brigar, você decidiu, hoje eu não vou brigar. Hoje eu não vou me chatear. Em vez de alimentar aquela raiva recorrente, você vai dizer, hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou fazer diferente. Ah, mas eu fico parecendo um pateta porque eu estou fazendo isso. Então eu deixo de ser pateta e sou um repetente, como Emmanuel diz. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, com seu companheiro, mentor lá, o Alexandre, muito preocupado com a evolução das coisas, Alexandre disse, calma André, Deus não tem pressa. Nós é que deveríamos ter. Mas Deus não tem pressa. Esse planeta, para chegar na experiência que nós estamos, foram só 4 milhões e meio de séculos preparados para a nossa experiência evolutiva. Deus tem pressa? Não. Deus não tem. E nós? Tudo depende do tanto que nós gostamos de sofrer. Porque nós ainda gostamos. Nós tiramos energia de tudo, das coisas ruins e das coisas boas, mas estamos habituados a tirar muito mais das coisas ruins. Por isso, repetimos aquele ato. Nós gostamos de nos irritar com quem amamos. Se não gostássemos, não repetiríamos e não teria essa frequência de problemas que nós temos no relacionamento humano de uma pessoa com outra pessoa. Em relação ao suicídio, a gente fez uma busca nas doutrinas variadas, como elas tratam o suicídio. E o normal, o regular, é que todas elas, de uma certa forma, condenam o suicídio. A gente percebe alguma variação em atos altruístas, atos de sacrifício, atos de plena consciência espiritual, que não é o nosso contexto. Dentro da doutrina espírita não é assim que pensamos. Ninguém tem o direito de dispor da oportunidade do corpo físico que nos foi dado por empréstimo, para podermos experienciar a vida. Mas aqui vocês têm uma ideia mais ou menos de como isso acontece. No Livro dos Espíritos, na questão 943, de onde nasce o desgosto pela vida? E nós temos aqui 3 respostas. Ociosidade, que é falta de atividade. Falta de fé é impiedade. A falta de fé, que é descrença e desesperança. E da saciedade, que é a falta de energia. Eu estou saciado, eu quero só ficar parado. Todos nós, ora estamos ociosos, ora estamos descrentes por alguma coisa, e ora estamos parados. O ruim é quando tudo isso acontece ao mesmo tempo. Uma pessoa suicida é uma pessoa que no seu estado atual, ela não tem nenhum motivo para fazer nada, ela não acredita em nada, nem nela mesma, e ela não tem energia para dar um passo. Todos nós aqui já estivemos em uma dessas situações, alguns de nós em 2, e talvez alguns poucos aqui já tenham estado nas 3 situações simultaneamente.
esses jovens, esses adultos, esses idosos que se suicidaram nesta vida física, vocês podem ter certeza que no estágio final da decisão que tomaram, eles apresentavam esses 3 sintomas. Só para que vocês percebam nos tempos atuais como está fácil se suicidar. Tudo isso porque não queremos passar pelas vicissitudes da vida. Os jovens, em outras palestras aqui, já tive a oportunidade de colocar para vocês, todos os jovens se consideram imortais. Eu já fui jovem. Quem quer cuidar da saúde quando tem 16, 17, 20 anos de idade? A coluna ainda não dói. O colesterol ainda não está nas alturas. O açúcar também. Somos imortais. O espírito e ele pulsa dentro de um corpo físico e mantém esse corpo físico com todo esse desejo de perenidade no corpo. No corpo. Esse corpo que a gente deve cuidar, vocês cuidam de vocês melhor do que eu cuido do meu. Eu estou tentando também. O bom espírita não é aquele que não erra, é aquele que se levanta todos os dias e tenta novamente, né, César? Eu vou perdendo 1 quilinho por mês, devagarzinho. Mas é isso. São as dificuldades que nós temos que passar. E olha que passagem fantástica. Deus ajuda os que sofrem, mas não aos que faltam a coragem para viver. Por que não? Porque existe uma coisinha chamada livre-arbítrio. E a chave da evolução espiritual é você tomar as suas decisões por você mesmo e arcar com as consequências delas. Seu anjo guardião não vai interferir no seu livre-arbítrio. Seus amparadores espirituais iluminados não irão interferir no seu livre-arbítrio. Obsessores densos, sim, esses interferem numa boa. Mas infelizmente não é para nos tornar melhores. E nós? Quantas e quantas vezes nós estamos interferindo no livre-arbítrio uns dos outros o tempo inteiro? Porque somos espíritos encarnados, né? Não deixamos de ser espíritos. Com Chico Xavier, nós pegamos algumas dessas lições. Os suicidas são sofredores que não temos a capacidade de julgar. Não temos a capacidade de julgar. Pelo menos não nesta vida. Porque nós, provavelmente, já nos suicidamos de tantas vidas que já tivemos. Porque não é possível que não tenhamos encaixado nesses 3 problemas em nenhuma das existências anteriores. Não é possível que não tenhamos ficado abandonados à própria sorte, sem alimento, sem ninguém que nos queira, largados de tudo e de todos, com muita dor e sofrimento por muitos anos, até que o vazio nos fizesse tomar a decisão de que viver não valesse mais a pena. Mas não podemos julgar, porque ninguém está dentro do suicídio. Como ninguém está dentro de nenhum outro aqui neste salão. Não podemos julgar. Chico também nos coloca. Quanto ao motivo, ele diz que provas e expiações acontecem por seus motivos justos. A gente não precisa ficar
ficar, se foi justo, não foi justo. Nada é por acaso. Tudo tem uma história, tem um motivo. Estava na programação dele se suicidar. Não existe programação para o suicídio. Existe fraqueza moral e fragilidade emocional, que somos quase todos nós. Não há programação de suicídio na vida de ninguém. Mas diante das nossas fraquezas, do nosso autoabandono e do abandono dos outros, chegamos às vezes a tomar uma decisão como essa. Não estaríamos falando hoje aqui sobre isso se isso não tivesse se tornado algo cada vez mais frequente. Principalmente entre os mais jovens, que mais na frente um pouquinho nós vamos ver. Chico também nos diz que as orações amorosas são recebidas pelo suicida na forma de esperança gratificante. Eu quero ajudar um suicida, aquele que já cometeu suicídio, faço minhas vibrações amorosas por ele, sem julgamento, sem crítica, sem dor, sem mágoa no meu coração. Como se eu estivesse visualizando onde ele se encontra e o envolvendo num abraço de amor. É a melhor coisa que podemos fazer. Mas quando ficamos, por que fez isso? Que loucura que foi feito. Imaginem essas emanações chegando ao nosso irmão que cometeu tal ato. Porque infelizmente o que não ajuda atrapalha. Exato, ele sente, se você está lembrando aqui, como se fosse uma condenação. E o nosso irmão que se suicidou só precisa de uma coisa, de todos nós: amor. Mais nada. Quanto às consequências indiretas, Chico lembra que resquícios de suicídios anteriores podem se manifestar em vidas subsequentes. Não estou dizendo que se você tem um problema nas cordas vocais foi porque você se enforcou em vida anterior, ou que se você tem um problema, uma dificuldade auditiva, algum transtorno de comportamento, é porque você deu um tiro na cabeça numa vida anterior. Não é isso que eu estou falando. Mas o que Chico nos diz é que nós trazemos em nossas vidas subsequentes as situações causadas em vidas anteriores. Por exemplo, eu, sem entender muito, quando me aproximei do Espiritismo 8 anos atrás, tive em contato com um médium que me disse para eu tomar cuidado com os meus pulmões. Eu nunca peguei nem cigarro nessa vida. Eu não entendia direito. E aqui foi até a André que me esclareceu. Eles estavam falando dos seus pulmões perispirituais, esperando o primeiro cigarrinho que eu começasse a botar dentro, para isso se manifestar no meu corpo físico. Ainda resquício da maneira do meu desencarne interior. Não tem uma mancha em meus pulmões físicos, mas meus pulmões perispirituais ainda estão impactados pelo sufocamento, foi um incêndio que eu devo ter desencarnado na vida anterior, pelo que aconteceu no final da minha existência. E assim é com todos nós. Trazemos as consequências dos nossos atos e os levamos às vezes por mais de uma existência. Da mesma forma, no final, Chico nos fala bem aqui, mortes prematuras podem ocorrer em suicidas reencarnados por um motivo muito interessante: para estimular o desejo por viver. Ele vem para completar aquele período e tem uma existência mais curta, para que ele possa sentir o valor da vida, da oportunidade que desperdiçou em vida anterior, para desenvolver nele a vontade de viver. As consequências espíritas ou espirituais para o suicida.
Isso aí também ainda é de Chico. O suicida sempre se arrepende, mais cedo ou mais tarde. Então, se você estiver pensando em se suicidar, lembre-se, você irá se arrepender. Alguns se manifestam aqui em sessões mediúnicas. A nossa casa é uma casa direcionada a suicidas, Dona Ivone e Dom Amaral Pereira. Alguns relatam que se arrependeram no cometimento do ato, antes mesmo do desencarne. Outros vão se arrepender logo depois do desencarne. Outros vão se arrepender depois de 10, 20 anos. Mas é um jogo de soma zero. Todos acabam se arrependendo. Então, por que eu vou fazer uma coisa da qual eu vou me arrepender? Aí o suicida diz, porque não é tão lógico assim como você está pensando, Marcos. Lembra das 3 coisas que você falou mais cedo? Eu estava daquele jeito. Eu não pensava, eu só sentia. E eu sentia o nada. Ocorre a percepção magnética do próprio corpo em decomposição. Não sou eu que estou dizendo, Chico. Porque eu ainda tenho aquela energia imantada, ainda estou preso energeticamente, e eu percebo as situações da decomposição do meu próprio corpo físico. E sequelas na matriz espiritual. O mesmo acontece com o suicídio direto. Eu dei o meu exemplo agora para vocês. Vamos adiante. Meu entendimento próprio. A consciência do suicida tem voz ativa nas consequências do seu ato. Em 2 coisas principalmente: culpa e justificativa. Culpa é o processo de autopunição do suicida, espiritualmente falando. Ele se culpa pelo seu ato. E enquanto ele permanece se culpando, ele não consegue se libertar dessa situação. Mas além da culpa, ele fica se justificando o tempo inteiro, querendo se justificar pela ocorrência, e acaba sendo vítima de vampirismo espiritual. Essa é a parte da minha palestra onde eu tento assustar todos vocês para não cometerem suicídio. Começou no slide anterior. Mas Deus é bondade infinita. Bondade infinita. Nós recebemos os fluidos amorosos de quem se importa conosco. Nós recebemos todo o apoio da espiritualidade amiga. Suicidas, quase sempre pelo seu padrão vibracional no nosso mundo ocidental, são reunidos no Vale dos Suicidas. Lembram? Já ouviram falar? Pois é, o nosso Vale dos Suicidas, essa região de vibração densa nesse sentido, ela é cuidada por Maria de Nazaré. Uma prece para Maria é uma prece com um bom intermediário para chegar aos suicidas. Uma forma de cuidar de todos eles, para que sofram só pelas próprias autoculpas e não pelo vampirismo de terceiros. Né? Bem, mas principalmente o que eu vou falar, por enquanto eu estou só apresentando os resultados. O que eu vou falar para vocês tem muito a ver com isso aqui. Devemos buscar uma ocupação útil em uma ação fraterna. A Anete Guimarães também relatou esse estudo, hoje sendo conduzido pelo Richard Davidson, que é o que desenvolveu esse processo de mindfulness que está todo mundo usando, e também o Daniel Kahneman, o psicólogo Nobel em Economia do livro Rápido e Devagar. Hoje eles conduzem esse estudo. É um estudo que começou com 266 pessoas, 19 ainda estão vivas, onde a vida delas foi o tempo inteiro acompanhada, os exames, a saúde, como é que eles viveram, e só poderia ser divulgada quando todos já tivessem desencarnados. Mas diante dos resultados muito convincentes até agora, e com a autorização dos 19 que ainda se encontram encarnados, eles estão publicando o resultado da pesquisa,
E o resultado deu simplesmente que a relação direta de felicidade, saúde física, saúde mental, bem-estar, está relacionado com o amor que eu sinto pelas pessoas, com o número de pessoas com quem eu me envolvo ou me ocupo. Essa pesquisa está dizendo para você o seguinte: você quer ser feliz? Esquece tudo o que a televisão, a mídia e as propagandas colocaram na sua cabeça que seja o caminho para a felicidade. E comece a se envolver com os outros. Comece a se preocupar com os outros. Comece a dar atenção para os outros. Por onde você puder. Legal começar dentro de casa, né? No ambiente de trabalho, com os amigos, na rua, dentro de um elevador. Se importe com os outros. O caminho para a felicidade passa pelo tanto que nos importamos com os outros. Com tanto que saímos de nós mesmos e formamos uma rede de amor, uma rede de atenção mútua. Porque quando você se importa com alguém, você desperta naquela pessoa um sentimento de se importar com você. Então a nossa riqueza não é medida pela quantidade de reais que temos no banco, mas deveria estar sendo medida na quantidade, na quantidade de amigos de WhatsApp e Facebook. Não é disso que eu estou falando. Mas daqueles que no dia do seu aniversário não dão parabéns lá no Facebook ou no Instagram, mas te ligam ou vão na tua casa. É com esses que você deve contar. Desculpa se alguns aqui estão tristes agora, porque praticamente toda a família está dando parabéns pelo Instagram. Isso só mostra que vocês não estão importando muito para eles. E eles não têm consciência disso. Porque o dia do aniversário de uma pessoa que importa para mim é um dia feliz também para mim. E eu sinto uma urgência de estabelecer um contato com essa pessoa para demonstrar para ela o tanto que eu estou feliz com a passagem do aniversário dela. Ah, pô, ninguém no Facebook ou no Instagram mesmo. Não, se a pessoa fizer um texto, né? Se não botar só os emoticons, se não botar só um parabéns, fizer um texto. Não vamos exigir muito, 4 linhas. Alguém fez um texto de 4 linhas no seu aniversário. Esses cuidam de você. Esses se importam com você. Não esqueça de fazer um texto de 4 linhas no aniversário deles. O perfil de um suicida. Descrente de si mesmo, olhar opaco, sem brilho, como se o espírito não quisesse mais estar ali. Vocês sabem o que é olhar opaco, sem brilho? A gente sabe. Vocês sabem como a gente sabe? Olhar opaco passa desapercebido. Olhar magnético, brilhante, nos hipnotiza. A gente passa pela pessoa e a gente sente uma atração para olhar de novo, para voltar, e a gente vai ficando assim desconcertado, porque a gente fica querendo olhar para aquela pessoa e não entende por quê. Que aquela pessoa pulsa a vida dentro dela. Mas o olhar opaco é o olhar de alguém que está sofrendo, que está se esvaziando aos poucos e ninguém está percebendo. Amar é injetar energia naquela pessoa para que o olhar volte a brilhar. Quantos que nós conhecemos que se encontram nessa situação? Conheço muitas pessoas. Acho que vocês também. Desesperançoso do futuro, de uma construção, de algo que perdure até o dia seguinte. É simples. Avaliem na vida de vocês o tanto de coisas que nós fazemos que só nos mantém o corpo para o dia seguinte, e o tanto de coisas que eu faço hoje que permanecem no meu amanhã. Imagine como um tijolo. Porque se você colocar um tijolo hoje na sua vida, quando você acordar amanhã ele está lá. E você pode amanhã colocar um tijolo do lado.
E quando você acordar depois de amanhã, tem 2 tijolos. E você pode colocar um terceiro em cima. Quanto da nossa vida é a colocação de tijolos na realização da nossa caminhada? E quanto da nossa vida é só uma repetição de dias, uma repetição narcotizada de um dia no outro, sem a gente ter a menor noção que é isso que esteja acontecendo. Várias vezes nós vamos num restaurante legal, né? Uma coisa nova que apareceu. E aí fazemos um lanche ou uma refeição nesse lugar. Quem aqui consegue me dizer qual foi o lugar, o antepenúltimo lugar que você foi para fazer isso na sua vida? Não vou dizer o último que vocês vão lembrar. O antepenúltimo. 3 anos, 2 anos. Ninguém vai lembrar aqui agora. Mas no dia que era para ir nesse lugar, era a coisa mais importante da vida. Sonhávamos em ir naquele lugar. Não, nós temos que ir. Movimentávamos Deus e o mundo para ir naquele lugar, para aquela experiência muito legal. Legal, o que ficou dela? O que ficou dessa experiência? E nós estamos o tempo inteiro consumindo as novidades que se apresentam como se fossem as coisas mais importantes das nossas vidas, para na semana seguinte já ter esquecido delas. É isso que eu estou falando. Muitas vezes fomos a um lugar desses em vez de visitar uma tia que estava aniversariando. Aquela minha tia, não, vamos nesse lugar que é um lugar muito legal. Desculpa, eu acho que isso acontece comigo, não deve acontecer com vocês. Mas eu estou passando a minha experiência. Caso um dia aconteça com vocês, vocês vão poder perceber antes. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós somos essa massa narcotizada, que repete um dia no outro, e no dia que desencarna, não sabe qual foi o sentido da vida. Ou quando pega uma doença grave, começa a se questionar: o que eu fiz da minha vida? Quantas pessoas eu deixei passar por minha vida? Meus amigos de infância que eu nunca mais encontrei, pessoas que me ajudaram no meu início profissional e que eu esqueci. Tudo porque eu fui repetindo os dias, e hoje eu não me recordo dos dias, eu só sinto falta daqueles que foram importantes para mim e eu deixei pelo caminho. Vazio de sentimentos, sem amor nem energia. Uma pessoa que tem o seu tanque de alto amor preenchido não se suicida. A última etapa do suicida é deixar de amar a si mesmo. Porque ele entende ou percebe que ninguém mais o ama. Então o último que abandona o barco é ele mesmo. O estado de um suicida, a gente pode dizer que ele, emocionalmente, ele está em desespero silencioso. Fica só paradinho perto da gente. A gente costuma dizer que a pessoa que ainda está brigando, reclamando e dizendo: eu vou me suicidar, isso ainda tem muita energia. Acho que não se suicida, não. Tem muita energia, ainda está brigando, ainda está dizendo que não vai fazer. Ele está só dando os sinais: olha, cuida de mim. Mas aqueles que já não falam, já não têm energia, já calaram, já se esconderam do mundo, estão sozinhos nos quartos, não querem falar mais com ninguém, gostam só da própria presença e de nenhuma outra. Chama para um café da manhã, na família fica no quarto. Chama para almoçar, fica no quarto. Esses aqui nós temos que olhar. Porque se ele não sente a necessidade de trocar energia com o outro, com quem ele está trocando energia?
porque eu amo você e encho o seu tanque de amor. Você me ama e enche o meu tanque de amor. Para se encher o tanque de amor sozinho, tem que ser um monge budista. Para nós ainda não. Né? Em depressão, psiquicamente e espiritualmente, nós consideramos em subjugação. Subjugação é o último estágio da influenciação pela doutrina espírita, onde, se eu estou vibrando essa energia de vazio existencial, ela começa em mim, mas depois eu não estou mais sozinho. Então, a gente não está dizendo que o suicida não é responsável pelo seu ato, mas que na hora que ele resolveu tomar a atitude dele, já não era mais ele sozinho. Era ele com aqueles que permaneceram fiéis a ele. Quem? Quem permaneceu fiel a quem se suicidou? Os espíritos que têm o mesmo tipo de vazio existencial. Eles foram fazer isso porque eles eram malvados? Não. Eles eram somente tão vazios de amor quanto aquele que se suicidou. Apenas um roteirozinho do que a gente percebeu pela leitura, do que acontece, né? Primeiro, uma negação da sociedade. Primeiro sintoma de uma pessoa com comportamento suicida é a negação da vida social. Negação de estar com a família, dos amigos da escola, dos grupos sociais. Principalmente porque não se sente aceito. Parece que não é legal para a pessoa. Claro, olha o que a gente disse desde o início, independentemente de os pleitos emocionais serem justos ou não, eu não estou aqui julgando que esta pessoa não tem amigos porque os amigos são ruins. Eu estou apenas dizendo, esta é uma pessoa que não tem amigos. Ela vai trazer da história milenar dela essa fragilidade emocional, essa dificuldade de construir relacionamentos. Ela traz. Mas se tem alguém que resolve amá-la, esse alguém estabelece vínculos. Por isso não viemos evoluir sozinhos por planeta. E se nos esbarrando uns com os outros nos 7 bilhões e meio de encarnados e mais do que o dobro disso de desencarnados. Nos esbarramos uns com os outros o tempo inteiro, como se o Criador estivesse dizendo, você, para crescer, tem que reconhecer que aquele outro existe. Você não está só. Ninguém está só. Incompreensão do seu papel, então, na novela da vida. Qual é o meu papel? Eu não sou importante para os outros, ninguém me quer, só fazem troça comigo. Eu sou motivo de piada. No ambiente de trabalho, ninguém confia na minha capacidade. Alguns dizem abertamente que eu não sirvo para nada. Em casa, ninguém me dá atenção quando eu trago um assunto. É só o que aconteceu hoje no Instagram, no Facebook, no videozinho compartilhado no WhatsApp, e depois no que acontece na televisão. Mas quando é, por exemplo, que as famílias estão sentadas à mesa ou na sala, e um olhando para o outro, e não para os seus celulares, um olhando para o outro, para ouvir o outro, para ouvir o que aconteceu no dia do outro. Porque a gente chega para todo mundo, olha que legal, caraca, kkk, aí vai embora. Ainda bem que de vez em quando ri junto, né? Isso dá uma energiazinha. Dizem, kkkkk, uma gotinha. Pode segurar mais um dia. Né? Sofrimento por não ser aceito, respeitado, querido. Negação de si, descrença de tudo, vazio existencial. Da existência da vida como forma de interromper o sofrimento.
Nós podemos enxergar os outros e a nós mesmos nessa escala. Eu, quando estava vendo, eu estava me enxergando na escala o tempo inteiro. Onde é que eu estava, né? Nos momentos difíceis da minha vida, nas dificuldades que eu já passei, até onde eu cheguei. É um exercício interessante. O amor e o desamor. A chave é o amor. Lá nesse evento do Francisco de Assis no sábado, teve uma mesa anterior sobre suicídio na infância e adolescência, e eu escutei das pessoas que estavam debatendo assim um roteiro: tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo, tem que isso, tem que isso. E minha cabeça foi enchendo assim, que teve uma hora que fiquei com vontade de dizer: para. Esse monte de tem que não vai acontecer nenhum. Só tem um tem que. E todos os outros se resolvem em sequência. Tem que amar. Amar não é assim: poxa, eu vou me esforçar para amar aquele ali, porque eu não gosto de... Amar não é gostar. Legal. Hoje vai ser muito mais fácil todo mundo aqui começar a amar. Primeiro esqueçam, amar não é gostar. Você não precisa gostar de ninguém para amar. Amar é uma ação intencionada. Amar é uma decisão, que é de ouvir o outro sem julgá-lo, de fazer alguma coisa para alguém sem esperar nada em troca. Quando você decide amar, a palavra ingratidão desaparece. Porque ingratidão é o sentimento que nós temos porque alguém para quem nós fizemos algo desinteressadamente, com todo amor que nós fizemos, essa pessoa não demonstrou que tenhamos feito alguma coisa. Essa pessoa não demonstrou retribuição. Disse: gente, amar não é barganhar. Amar é fazer verdadeiramente sem esperar retorno. Fazer sem julgar. É Marcos que está dizendo isso. Parece que teve um cara aí 2000 anos atrás, né, Sergância, que teve por aqui para dizer isso para a gente, não parece? É, o nosso Cristo Jesus, mas a gente tem muita dificuldade de entender o que ele falava. O que ele falava e o que ele fala. Amar é uma decisão. Então, se é uma decisão, hoje você pode decidir amar aquele irmão de quem você não gosta. Hoje você pode decidir amar seu pai ou sua mãe com quem você não se dá bem. Ah, mas e aí, ele não vai me amar? Calma. Lembrar lá o que o Cristo Jesus falou. Uma ação intencionada sem esperar nada em troca. Ah, mas isso é difícil. É difícil por quê? É uma decisão sua e você faz. Ah, mas eu não vou receber nada em troca. Espera, ele disse que o retorno vem, mas não do jeito que a gente quer. Sabe o que é interessante? Que o retorno sempre vem. Mas só que a gente quer a garantia do retorno para dar o primeiro passo. E é por isso que a gente não se ama verdadeiramente. Por isso que nossas atitudes são de muita barganha emocional. Porque temos medo de dar o primeiro passo e não sermos retribuídos. E nos tempos atuais em que os nossos jovens estão perdidos num processo natural de narcotização da vida pelos videogames, pelas redes sociais, porque está tudo mudando muito rapidamente. E as gerações não têm mais vocabulário comum, visão de mundo comum, nem interesse comum para compartilhar. E sabe o que acontece com os jovens, principalmente? Eles param de falar. Porque você não vai entender ou não quer entender. Você quer que o jovem se adapte à sua visão de mundo. E isso não vai acontecer.
tudo vai acontecer da melhor maneira possível quando houver amor na relação. Não vai ser do jeito que nós estejamos querendo. Nem necessariamente terá que ser do jeito que os nossas crianças ou adolescentes queiram, mas se passou dos 7 anos, quando você podia influenciar, agora vai ter que ser pelo exemplo, agora vai ter que ser pela tolerância, porque depois dos 7 anos, com esses meninos de hoje, o amor vai ter que ser de espírito amigo para espírito amigo. Toda a oportunidade de ser pai ou mãe você já perdeu até os 7 anos de idade deles, como eu perdi com os meus 3 filhos. Amar é de espírito para espírito, com tolerância, com respeito, sem julgamento. Difícil para Dedéu. Não tem varinha mágica do Harry Potter. Não vai acontecer da noite para o dia. Porque do mesmo jeito que nas nossas relações, em casa, no trabalho, nós construímos a dor, nós construímos a barreira, destruí-la dá 2 vezes mais trabalho. Mas tenha certeza, se você se decidir a fazer a retirada das barreiras que existem nas relações de sua vida, você vai conseguir. Porque essa é a promessa do Cristo Jesus. Ele está aí, prometendo todo dia. E os que compram a promessa vêm. Com meu filho mais novo, foram 3 anos de comportamento, de tolerância, para que nós começássemos a nos relacionar. Não aconteceu no dia seguinte que eu tomei a minha decisão de fazer isso. O que eu aprendi na casa espírita? Porque na casa espírita eu aprendi que o incômodo que nós tínhamos um com o outro não era dessa vida. Era da nossa história. E também, na casa espírita a gente aprende que cabe ao mais consciente tomar alguma atitude. E hoje muitos ficaram conscientes aqui. Hein? Pronto, perdeu sua razão na briga. Você não tem mais razão. É você que vai ter que dar o primeiro passo, porque você é mais consciente. Mas quando você tenta, e você vai tentando, é difícil para burro, mas aí vem a conexão. Porque as pessoas percebem na energia que sai de você as suas verdadeiras intenções. Então você não vai convencer aqueles para quem você quis determinar como seria a vida, que a partir de hoje você não vai mais determinar, que a partir de hoje você vai respeitar. Demora um tempo, mas você tem que estar lá do lado. E você tem que confiar que essa construção vai acontecer. Porque esse Espírito veio pronto para te amar, do mesmo jeito que você veio pronto para amá-lo. Antes de vir para cá, assumiram esse compromisso do lado de lá. Queriam deixar as dores do passado para trás. E viriam para cá para amar. Meu filho mais novo veio mais preparado que eu para esse momento. E eu trabalhava o tempo inteiro e deixava com o empregado. Quando ele queria brincar, eu não tinha tempo, estava cansado. E eu achava que estava fazendo o meu papel certo. E não estava. A questão 582, Silvio me repassou, sobre o valor da paternidade, no livro dos Espíritos, sobre o valor da paternidade, o compromisso e o dever de ser pai e mãe, é algo tão profundo que a gente deveria fazer uma reflexão muito longa sobre o tema. Talvez até uma palestra sobre isso. Para pensarmos bem. É uma responsabilidade imensa. Grandes compromissos foram assumidos. Ninguém pediu para vir conosco sem a nossa anuência, sem a nossa concordância, sem o nosso compromisso. E chega do lado de cá, a gente esquece. A gente esquece.
Então, aqueles que ainda não têm filhos, que levem esta noite de reflexão.